Olá, amigos e amigas. Vamos falar aqui de direitos humanos, a proteção interamericana de direitos humanos do sistema regional americano, que é regido pelos seguintes documentos. Eu vou falar quais são e na sequência nós analisaremos um a um. O primeiro é a Carta da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, de 1948. O segundo é o Pacto de São José da Costa Rica, muito conhecido, que prevê direitos civis e políticos, de 1969. Em seguida, o Protocolo Adicional de segunda geração, que é o Protocolo de São Salvador, de 1988. E por fim, a Carta Democrática Interamericana, de 2001. O primeiro documento, então, é a Carta da OEA, de 1948, que criou a OEA. É um documento que rege a entidade. E fazem parte da OEA 35 países da América. A OEA tem como objetivo zelar pela paz internacional, segurança e manutenção da democracia nas Américas. É uma organização regional. A Assembleia Geral, AG, é a instância suprema dessa organização. A Carta da OEA é muito importante porque ela criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que nós abordaremos em seguida. O segundo documento é o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê direitos civis e políticos, de 1969. Ele prevê diversos direitos civis e políticos. Quanto a direitos sociais, econômicos e culturais, ele apenas menciona e recomenda uma futura implementação pelos estados. Esse pacto, ele prevê o respeito à vida desde a concepção. E também o pacto é importante porque ele criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como eu disse, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nasceu com a Carta da OEA. A Corte Interamericana nasceu aqui com o Pacto de São José da Costa Rica. Vamos analisar aqui, porque é um tema muito importante, a Comissão e a Corte. A Comissão é formada por 7 membros que têm autoconhecimento em direitos humanos, que tenham nacionalidade dos países da OEA, e não pode ter mais de um membro da mesma nacionalidade. Ela atua de uma forma preventiva, consultiva, por meio de eventos, documentos e análises de relatórios. Então ela apura casos de violação e apura o cumprimento pelos países, por meio dos relatórios, por meio de denúncias interestatais, que são chamadas dedo duro, que é quando um estado denuncia o outro, e também por meio das denúncias e petições individuais de ONGs e indivíduos. Quais são os requisitos de admissibilidade de uma denúncia na comissão? Ela pode ser individual, como já foi falado, mas não pode ser anônima. O mesmo caso não pode estar em outro órgão internacional, por exemplo, não poderia estar na ONU e na OEA ao mesmo tempo. É necessário o esgotamento dos recursos internos do país membro, porque o dever primário de solução é do país. Se o país for omisso ou promover uma demora excessiva, aí pode procurar a comissão. Ou seja, ela tem um caráter subsidiário. Preenchidos esses requisitos, instaura-se um procedimento que parece um inquérito civil, que busca um acordo entre a vítima e o Estado, por meio de uma negociação de uma indenização. E após é emitido um parecer. Se o Estado não acatar esse parecer, aí o caso vai para a Corte Interamericana. Essa Corte Interamericana, por sua vez, já tem um caráter consultivo e contencioso, que é a questão de litígios. Contencioso envolve litígios, que promove também decisões irrecorríveis. As decisões da Corte não são passíveis de recurso. Para submeter à Corte, não basta a assinatura do pacto e a ratificação. É necessário um consentimento, o protocolo facultativo ou convenção especial. Não há uma aceitação automática e tácita. Aqui na Corte, podem peticionar a comissão ou os estados,
estes a qualquer tempo. A Corte julga apenas Estado. Pessoas violadoras de direitos humanos serão eventualmente julgadas pelo Tribunal Penal Internacional, que é outro órgão. Ainda sobre o Pacto de São José da Costa Rica, vale abordar o seguinte: é uma norma supralegal e o Brasil expressou consentimento, portanto está sujeito às suas sanções de represália, retorção, ruptura de relações diplomáticas e exclusão da OEA. Vale dizer também sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que é um assunto muito abordado sobre ele, a questão da pena de morte, que ele permite, mas se um Estado abolir a pena de morte, ele não pode voltar atrás e aplicar novamente, por conta do princípio da vedação ao retrocesso. Vamos agora para o terceiro documento, que é o Protocolo de São Salvador, que é um protocolo adicional que prevê os direitos de segunda geração, que é direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos de primeira geração, as liberdades públicas, direitos civis e políticos, e aqui os direitos de segunda geração. Eles têm uma aplicação progressiva, segundo o Protocolo de São Salvador. O Protocolo de São Salvador prevê um controle por relatórios, e quando houver uma violação a esses direitos do Protocolo de São Salvador, aplica-se normalmente a questão da Comissão e da Corte Interamericana. A violação pode ser levada para a Comissão e para a Corte Interamericana, nos exatos moldes que falamos agora, quando estávamos abordando a Comissão e a Corte. Por fim, o último diploma é a Carta Democrática Interamericana, de 2001. Promover a democracia, que tem como objetivo promover a democracia dos Estados americanos, os direitos humanos, eleição popular e separação dos poderes. Prevê mecanismos para proteger países que tenham ameaçado a estabilidade política e democrática. Os membros da OEA avaliam a ruptura da democracia dos seus Estados-membros. Então, para tirar ou suspender um país da OEA, é necessário a maioria dos votos dos membros. Quando superada a situação de instabilidade, o país aí que foi suspenso ou retirado, ele pode requerer o seu retorno. E por fim, vale dizer que essa Carta Democrática Interamericana ela tem força vinculante, assim como a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o principal documento lá do sistema global. Passamos aqui então pelas principais informações do Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Espero que tenha gostado.